Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Mamãe, não chores mais. Vês, eu dormia na minha sepultura branca e esguia, a sonhar com os anjos do além. O teu pranto acordou-me, e ele é tão triste, que a minha alma de filho não resiste, e eis-me, portanto, a soluçar também. Mamãe, não chores mais. Estou contente, pois trago a minha boca ainda quente do teu último beijo de ternura. E neste corpo que supões gelado, ao calor do teu abraço dado, todos os dias nesta sepultura. Estou muito bonito, estou florido, por tuas mãos de fada bem vestido, qual se for a igreja a batizar. E neste lírio que entre as mãos seguro, ainda fulge o diamante puro de uma lágrima tua a palpitar. Mamãe, não chores mais. Aqui do lado, o lugar do teu leito está guardado quando a tua alma for morar com Deus. Hás de cantar então devagarinho, para embalar de novo teu filhinho, eternamente, ó Mãe, nos braços teus. A poesia é uma linguagem diferente. E a capacidade que têm os poetas de colocar assuntos que são complicados de uma forma tão gentil, tão suave, tão puro, é realmente alguma coisa extraordinária. A inspiração é algo que ainda não foi devidamente analisado, documentado, para que a gente pudesse trabalhar com mais intimidade, mais profundidade, mais leveza. Essa capacidade que tem algumas pessoas de serem inspiradas e serem capazes de captar esse pensamento divino que é a poesia e transmitir para elevar o padrão vibratório, a alma das criaturas. É certo que não são todas as criaturas que conseguem entender o espírito da poesia, mas os que conseguem realmente têm como retorno essa tranquilidade íntima e a alegria de sentir em um clima realmente espiritual. O direito de viver. O Livro dos Espíritos, que traz no seu frontispício uma tradução do seu significado, que é uma filosofia espiritualista, que tem como objetivo esclarecer os homens a respeito da sua origem, das razões pelas quais está aqui, das suas lutas, dos seus problemas, das suas necessidades, e também visualizar o seu futuro, mostrar a ele o roteiro que ainda tem a percorrer para alcançar os objetivos divinos. É uma doutrina muito simples, muito fácil. É simples para as pessoas simples, aquelas que são capazes de raciocinar em cima dos seus postulados e arrancar desses postulados as diretrizes
para a sua vida, o seu despertar espiritual. Mas é também bastante complexa. Complexa para as pessoas complexas. Aquelas que ainda estão adormecidas dentro do dolce far niente, que estão presas ainda ao mundo e aquilo que o mundo lhes oferece como ouropéis, fantasias que parecem de muito valor e que todavia não tem tanto significado assim. Porque esta existência é como se fora uma escada de vários patamares. E nesses patamares nós temos a oportunidade do descanso. Subimos vários degraus e paramos para um ligeiro descanso e depois reiniciar a jornada em busca do infinito da evolução. O direito de viver, ou a vida, como seria o seu início? Nós colocamos essa imagem. É uma explosão de luzes. Pode ser que seja, pode ser que não seja. O homem, apesar ou mesmo com as conquistas que já tenha realizado, ainda não conseguiram alcançar esse objetivo, o início da vida, o fulcro da existência. Isto ainda permanece no campo teórico, a visualização que os homens fazem desse iniciar da vida. Então Deus, que está criando continuamente, como nós aprendemos através das religiões, estaria criando o que exatamente? Não sabemos. Pode ser uma explosão luminosa, com miríades de partículas que se espalham pelo universo, ou seria uma nuvem que vá caminhando junta e depois se fragmenta. Eu não sei, e eu tenho certeza que ninguém aqui sabe também. Então a gente está tudo igual, ninguém sabe nada, mas nós podemos fazer ilações a respeito do assunto. Da forma que nós vamos aprendendo, que a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade intelectiva na Terra, ela deve ter muito a ver com a forma evolutiva estabelecida pela lei divina para o nosso crescimento espiritual. Nós nascemos e nesse nascimento nós chegamos aqui simples e ignorantes. Aí alguém vai dizer, nós fomos criados simples e ignorantes. Ou nós nascemos simples e ignorantes? É alguma coisa a se discutir. Foi a criação do ser espiritual que foi simples e ignorante, ou é a criatura que nasce aqui simples e ignorante? Nós podemos discutir isso e vamos perceber que nessa discussão não vamos chegar à regra 3. Não vamos chegar a um entendimento dos porquês e das razões. Porque realmente quando nós entronizamos no ventre materno, adormecemos e perdemos o contato com o passado. Não importa qual tenha sido o passado, ou quantos tenham sido os fragmentos desse passado, perdemos esse contato e adentramos uma nova existência com a simplicidade da criança, a simplicidade, a ternura, a gentileza, a inocência da criança. E a ignorância também, pelo esquecimento que houve do nosso passado. E aí, paulatinamente, vamos desenvolvendo o nível cultural. Vamos começar a aprender com a dificuldade que é natural para os patamares evolutivos. Não é muito complicado isso? Não, então vamos continuar. Para os patamares evolutivos. Quando
o espírito já tem uma jornada mais ampla e de um entendimento maior, a facilidade é maior para o aculturamento. Quando ele está num patamar um tanto inferior, aí se torna mais complicado. E quando ele se complicou muito no passado, ele vem com inibições que são impressos, às vezes, por ele mesmo ou então pela lei, para desenvolver a sua cultura, para alcançar o entendimento dos objetivos da vida. Naturalmente, tudo são ilações que fazemos a respeito de nós mesmos. A realidade é que trazemos conosco uma bagagem muito grande do passado. Bagagem que pode ser muito pesada e que pese bastante em nossos ombros. Ou uma bagagem leve, que a gente consiga transportar com naturalidade. O importante é saber que numa jornada de aprendizado, nós fomos passando pelos reinos da natureza e fomos adquirindo uma visão desse sistema evolutivo que foi implantado por Deus. Essa visão nós não perdemos nunca. Tudo aquilo que hajamos experienciado no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, tudo isso permanece conosco e vai servir de patamar para o nosso ingresso à plenitude do espírito totalmente envolvido. Jornada larga, jornada difícil, mas que a gente vai passando. E um dos direitos inalienáveis ofertados pela lei divina para a criatura, para o ser humano, é o direito de viver. Isso foi nos dado por Deus e ninguém pode tirar esse direito. E aí a gente vê duas assertivas a respeito desse direito de viver. O direito divino de viver, que ninguém tira de nós. Ninguém mata o espírito. Que tirem o corpo que trazemos conosco, mas a vida do espírito é imortal. Isso a gente não perde nunca. E o direito de viver que a lei humana oferece à criatura. E essa lei está sendo bastante estudada, analisada, discutida, comentada com o pensamento bem materialista do ser humano. Materialista, egoísta do ser humano. O direito de viver. Com os espíritos, nós descobrimos que esse direito também de mantermos a integridade fisiológica da nossa vida também deveria ser um direito inalienável, indiscutível. Mas não é exatamente isso que acontece. E então, a gente fica imaginando o ser humano, nós, buscando esse direito de viver e, além do direito de viver, descobrindo o direito de crescer, de evolver, de buscar um patamar diferenciado daquilo que nós estamos vivendo. Então, esse direito de existir, de viver, está estreitamente ligado também às razões que nós oferecemos à vida para a conservação da nossa existência. Não é uma coisa muito simples da gente entender. Se outras pessoas têm o direito sobre a nossa vida, o direito de tirar essa vida ou de conservar essa vida, isso está dentro de uma lei de evolução, lei de visão que as criaturas possuem. Mas essa lei de conservação da existência,
e que está ligado ao direito divino de existir, ele está estreitamente ligado à conduta pessoal de cada um. Compliquei muito? Olha, se tiver complicado, vocês podem, a gente retorna. Então existe um direito que é o direito divino de existir e que naturalmente é cuidado pela espiritualidade e cuidado pela diretriz divina de Deus. E o direito de conservação da existência, que está estreitamente ligado à conduta do ser humano, isto é um trabalho individual. Quanto mais a minha vida for importante para a comunidade com a qual eu estou convivendo, tanto mais essa vida será preservada. E quanto menos valor ter essa vida para a comunidade, ela será preservada também, mas não na mesma proporção que a outra. Não que a evolução trate com desvalia esta ou aquela criatura, mas existe também as conquistas que a criatura vai fazendo paulatinamente. Então nós vemos que os espíritos nos trazem informações a respeito da existência e a respeito do valor que tem a vida. E nós observamos pelos ensinos dos espíritos que o valor da existência está estreitamente ligado ao valor que eu dou à minha existência. A forma como eu vivo, a forma como eu preservo a minha existência e a forma como eu preservo e cuido do meu corpo também. Então são vertentes interessantes que a complexidade da doutrina espírita nos oferece para aqueles que são complexos ou que estão preocupados com consigo mesmo e com as demais criaturas. É uma evolução em cadeia, a visão que nós vamos desenvolvendo a respeito da vida. Então nós vamos observar essa imagem que nós estamos oferecendo aos senhores. É o mar e ao fundo um iceberg. Quando nós olhamos um iceberg, a gente pensa na grandiosidade dessa montanha de gelo. Principalmente quando a gente assiste o filme Titanic, é que aí a gente tem uma dimensão ainda da grandeza, da grandiosidade de um iceberg. E esse que está sendo apresentado na figura é grandioso realmente. Mas nós estamos enxergando apenas aquela parte que está fora da água. E que para a gente tem um gigantismo fora do comum. Não temos a noção daquilo que está escondido dentro d'água, que é muitas vezes maior do que aquilo que está exposto. Assim também a existência humana. Nós vemos isso que está na periferia, aqui no nosso mundo que é bastante estreito. Não temos a noção do que foi o nosso passado e nem conseguimos dimensionar o nosso futuro. Quando saímos do corpo e estamos no mundo espiritual, nós temos uma pálida visão, uma visão muito pequena do significado da existência. E a amplitude dessa visão vai ser consequência da nossa evolução aqui na Terra, das conquistas que nós fazemos aqui na Terra. Então aqui nem sempre valorizamos o corpo que possuímos, haja vista a maneira como nós o tratamos. A desvalia, o desrespeito, a falta de cuidado, uma série de coisas que deveria ser observado por aqueles que já se tornaram espiritualistas, ou que acreditam na continuidade da vida, que acreditam numa outra dimensão de vida. Deveríamos então tratar a organização física de uma forma diferente, mais respeitosa e mais espiritualizada.
Então aqui nós apresentamos uma figura de criança. É como nós somos, estando no mundo espiritual e olhando o iceberg das existências que nós precisamos ainda vivenciar, sem ter uma noção ainda da profundidade dos comprometimentos que já adquirimos, nós aspiramos por uma nova existência, desejamos uma nova vida. Reencarnar atualmente não é uma coisa simples. Não é simples por quê? Porque este lado da vida tem tornado difícil o retorno do espírito à vida corpórea. Tem tornado difícil a reencarnação. Os espíritos falam de milhões de almas que estão esperando a oportunidade do regresso ao corpo físico. Enquanto isso, os encarnados falam da diminuição cada vez maior dos filhos que pretende ou que poderá ter nesta existência. Então, os que estão do lado de lá pedem a oportunidade de voltar. E os que estão do lado de cá fecham a porta para aqueles que estão desejando voltar. E aí o que acontece? O surto imenso de obsessões que nós vivenciamos na atualidade. A quantidade enorme de criaturas que vivem completamente obnubiladas no que diz respeito à sua vida espiritual. A menininha pedindo a oportunidade que as menininhas daqui não estão oferecendo. O direito de nascer. Os mais antigos vão se lembrar da novela, né? O Direito de Nascer, que foi uma novela gigantesca. Parecia que não tinha mais que. O direito de nascer. Então, pensar nisso agora é tão interessante. A gente vê algumas pessoas, quando é anunciada uma gravidez, a alegria dessas pessoas ao anunciar-se uma gravidez. E a reação de outras pessoas ao mesmo anúncio. Muitos se felicitam e o Espiritismo deveria falar mais profundamente a respeito de reencarnação com os frequentadores da casa espírita, para que tivesse noção do que seja a responsabilidade de assumir a responsabilidade de gerir uma vida de alguém que está retornando. Eu acredito que no que diz respeito à confiança, a reencarnação é a maior demonstração de confiança que alguém poderia dar aqui na Terra. Nenhuma demonstração de confiança é maior do que a daquela criatura que entrega a sua vida totalmente dependente nas mãos de outras criaturas. E o assunto é de tamanha responsabilidade que a lei divina coloca duas pessoas responsáveis por essa existência, por essa vida. A necessidade masculina e a necessidade feminina. A necessidade do gameta masculino e do óvulo feminino. A responsabilidade, portanto, de uma reencarnação e o sentido de confiança de alguém depositado em duas mãos, não é assim a visão divina. Então ele faz com que essa confiança seja depositada em 4 mãos. 2 masculinas e 2 femininas. Então a gente começar a raciocinar sobre essa responsabilidade e essa confiança também. Quando
nós começamos a analisar com a visão espírita o que vai acontecer. Nós começaremos a ter uma responsabilidade maior pela nossa vivência sexual. Começaremos a enxergar com um respeito maior a nossa sexualidade, os nossos órgãos genésicos. Nós passaríamos então a respeitá-los e a tratá-los como se trata uma divindade. Porque é através desse canal que Deus nos fala do direito de viver, do direito de nascer. Todavia, vamos observar como o homem está obnubilado pela visão dos sentidos, como ele está obliterado no que diz respeito à responsabilidade e à reverência pela vida, como dizia Albert Schweitzer. Reverência pela vida. A forma irresponsável com que trata os seus órgãos genésicos e a atividade sexual, completamente fora dos padrões da responsabilidade, do respeito e da reverência pela vida. Então vamos imaginar essa figura que a Nete construiu e eu achei lindíssima. Uma cidadezinha, algumas casas onde naturalmente residem alguns jovens e um espírito sentado nas nuvens ou pensativo entre as nuvens, imaginando se aquela criatura que ele escolheu para recebê-lo na sua intimidade se aceitará ou não. Porque se há algumas décadas atrás era bem natural reencarnar, eu acredito que os espíritos não tinham nenhuma preocupação a esse respeito, né? Porque os casais tinham 10 filhos, 12 filhos, 15. Na primeira instituição espírita que eu comecei a frequentar aqui no Rio de Janeiro, tinha uma senhora que tinha 24 filhos. E ela ia com os 24, lá no grupo espírita Fabiano, lá no Meia, aqui no Meia, né? Aqui no Meia. Lá do outro lado. Eu comecei a frequentar, o primeiro centro que eu comecei a frequentar foi lá, e a senhora tinha os 24 e ela ia com todos eles, um amarradinho no outro, para não se perderem, e ela estava lá com as meninas. Então, não havia essa preocupação desse espírito que está aí pensativo, preocupado, triste, sem saber. Agora sim, agora há essa preocupação. Além da preocupação de ter a porta fechada, ainda tem a preocupação de que essa porta se abra repentinamente para jogá-lo fora. Então eu achei essa imagem sugestiva, para que a gente comece a pensar nessa oportunidade de um novo corpo, porque será a nossa preocupação. Quanto tempo? Quanto tempo temos ainda de vida aqui? Porque eu poderia pensar, eu não vou mais ter filhos nesta existência. Tudo bem, mas eu vou ser filha na próxima existência. E será que eu terei essa chance? Haverá alguém que me dará essa oportunidade de um novo corpo, numa nova existência? Isso é uma interrogação. E essa interrogação não é só para as pessoas que pensam religiosamente de forma diferente da nossa. Essa preocupação é do espírita também. Porque é para o espírita que muitas vezes eu pergunto, jovem espírita ou para jovem espírita, quantos filhos você quer ter? Geralmente o jovem sorri, balança a cabeça.
ou quando muito, 2. Nunca ouvi, nesses meus 60 anos pregando o Espiritismo, mas eu só comecei a perguntar pouco tempo para cá, alguém dizer que teria 3 ou 4. Não. Hoje pergunta-se ao jovem e é 1 ou 2 ou nenhum. Então, a dificuldade vai aumentando cada vez mais. Aí, então, uma preocupação para nós que já estamos do meio-dia para a tarde. Nós, que eu digo eu, porque aqui só tem jovem. Eu, que já estou do meio-dia para a tarde, qual a preocupação? Tornar a minha vida importante para que a espiritualidade colabore também para que eu possa retornar. E a importância virá na razão direta em que eu saiba dividir os valores da alma com aqueles que estão comigo. E não resta a menor dúvida de que aquele que deve mais tem uma certa prioridade. Mas diante da necessidade que a terra de provas e de expiação tem de colaboradores também, aí a gente vai colocar 50% para cada um. Então pensem nesse garotinho pensando que ele pode ser você amanhã. Então vale a pena, no seio familiar, você começar a conquistar as futuras portas que vão dar a chance para a nossa reencarnação. A família é o portal mais importante da nossa vida. Então a gente tem que conquistar os pais, temos que conquistar os maridos e as esposas, temos que conquistar os irmãos, os filhos. Olha quanta gente, já tem um bocado de gente, né, para conquistar. E os companheiros da casa espírita também, para ver se a gente vai ter chance de um retorno para o passado. Você passou 2? Voltou? Ok. Olha que imagem linda essa. É uma imagem poética, uma imagem poética, que atualmente com essa cultura, com essa fisicultura que nós estamos vivenciando, essa preocupação maluca que tem as mulheres e os homens também, de um tratamento físico, não pode estragar o corpo, não pode mudar o corpo, não pode isso, não pode aquilo. É uma visão que não é muito inteligente, porque não tem como segurar. O tempo vai derrubando tudo que tem direito e o que não tem direito também derruba. Então não tem como. A gente pinta o cabelo, pinta, mas não tem jeito. Vai chegar um momento que acaba o cabelo também, porque ele vai caindo e não vai ter mais o que pintar. E então a lei pinta com as cores que Deus gosta mais. Essa que está ali na cabeça da Vanessa, o que está aqui, são as cores que Deus gosta, porque é com esse que Ele vai pintando a cabeça da gente. Então nós corremos atrás de uma coisa ilusória. Eu estava vendo o professor Taguchi. Ele é professor de geriatria aqui no Brasil, e ele vai para o Japão, acho que 2 ou 3 meses ele passa no Japão dando aulas lá nas faculdades de medicina do Japão. Porque ele tem uma forma peculiar de falar com as pessoas que estão entrando na idade provecta, ou na melhor idade, como dizem alguns, não é tão melhor não, é cheio de achaque, mas nessa idade da razão, de uma visão diferenciada da vida. E ele fala então da arte de envelhecer, a arte de aceitar a existência e naturalmente aquilo que a existência vai tirando paulatinamente, porque nós estamos entrando já nos finalmente da existência. E a forma gentil que ele tem de tratar com as pessoas. É um médico diferente. E ele estava sendo entrevistado, perguntaram a ele com quem ele aprendeu essa forma de agir, e ele disse que foi com o pai dele, que é geriatra também.
e sempre disse da importância de ensinar as pessoas a envelhecerem. E realmente é uma arte. Então, a importância de uma gravidez, principalmente quando ela é compartilhada pelo companheiro, quando ela é tratada com respeito pelo marido, quando ele se imbui também dessa primavera que significa uma nova vida. E compartilhando, ele vai trabalhando também no sentido de tornar esse período, que é difícil na vida da mulher, mas vai tornando esse período mais agradável. E também, como espírita, recordar a importância que tem essa fase da vida para o espírito que está reencarnando. Porque ele estará assimilando todo o sentimento que a sua chegada ao mundo ofereceu aos seus pais. A reação paterna, a reação materna, tudo isso é vivenciado pelo espírito que está reencarnando. Terá uma importância vital para a sua existência mais adiante. Então, essa imagem que foi criada por um artista tem muito a ver a chegada do espírito e como floresce a organização feminina, como ela enriquece. Naturalmente, temos aspectos complexos da gravidez, mas tem também os aspectos divinos dessa mesma gravidez. Como a lei divina criou um espaço que é todo para o espírito reencarnante. É um espaço especial que foi trabalhado especialmente para a chegada do espírito. É um mundo fechado, só para ele. E também de uma força, de uma capacidade fora do comum. É o músculo mais resistente, mais forte do corpo feminino, capaz de ampliar para acomodar aqueles que estão chegando. E enquanto isto ocorre, toda a organização física começa a florescer para sustentar essa nova existência. Nós, a mulher, não chega a entender totalmente como o seu corpo se transforma numa verdadeira máquina geratriz de vida. A química que vai desenvolvendo para sustentar essa outra vida. O trabalho que é realizado por cada órgão para sustentar essa outra vida. Mas o que é importante, que os pais, que o pai, descubra também a importância que tem a sua voz, o seu contato, a sua presença para a sustentação de todo esse mecanismo de vida que foi projetado por Deus. Então, por essa razão, ao invés de 2 mãos, a vida exige 4 mãos. Essa imagem também, eu gostaria de pedir que cada pessoa fizesse mentalmente uma análise dessa imagem, porque ela é extraordinária. Se nós pensarmos, mas como o nosso tempo é meio curto, então depois vocês pensem, se nós imaginarmos que existe todo um universo em nossa organização fisiológica, a gente pode fazer uma comparação com essa imagem.
Existe todo um universo. Cada partícula do nosso organismo é um universo gigantesco de energia, de força, de potencialidade. É extraordinário. E a capacidade de agregação dessas partículas todas é impressionante. E em meio a todo esse mecanismo que foi desenvolvido ao longo da nossa passagem pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até chegarmos ao nominal, toda essa tecnologia que foi desenvolvida ao longo desse tempo todo, recebe o computador mais extraordinário, esse que o homem ainda não foi capaz de desenvolver ou de criar, o cérebro humano. Todo esse mundo, todo esse universo que compõe a organização física está sendo trabalhado, monitorado, organizado, pensado por esse 1,4 kg, né? Cérebro. Acho que é isso mesmo. 1,4 kg. Estou certo? Acertei. O peso do cérebro é 1,4 kg. O meu deve estar encolhido já, está pesando menos. Por essa coisa pequena, se nós pensarmos em relação à organização física toda. Então é daqui que sai todo o mecanismo que movimenta, todo o mecanismo que trabalha, que organiza e que faz viver esse turbilhão de explosões quimio-moleculares que é o nosso organismo. Foi isso que o artista colocou aqui. A árvore da vida, a árvore da existência, colocando na alimentação da criança sugando o seio materno, o símbolo da existência, que em todo o universo diminuto que é a nossa organização fisiológica. Se nós pensarmos no Criador, que dispensou tudo isso para a nossa existência, a gente não pensaria nunca em ter uma crise de raiva, de cólera, de ira, uma crise de ciúme, uma crise de inveja, exercitar maledicência, pensar negativamente a respeito de outras pessoas, porque todos esses sentimentos negativos vão agredir esse universo que o Senhor nos ofereceu para a nossa existência. Quando colocamos essa imagem aí, foi bem interessante a visão que cada pessoa que viu a imagem colocou. Eu gostaria de saber que alguém me dissesse o que é que pensam dessa imagem. Estou perguntando. Você pode enxergar o que você quiser, você pode escolher ter uma... Eu quero saber o que o senhor escolheu. Claro que é o lado de cá, que é mais bonito, tem mar. Não, eu queria que traduzisse essa imagem, um pensamento, uma ideia, filosofando. A água do lado esquerdo vai levar vida para a estiagem do lado direito. Sim. Eu pensei nisso. Está seco do lado direito. Alguém mais? Uma vida em abundância e uma vida sem graça, sem objetivo. Eu acho que esse caminho significa uma escolha que você vai fazer. Escolha. Ele vai te levar, a vida como você vive, vai te levar a uma situação árida, uma situação mais plena de vida.
pensamentos filosóficos. Afinal de contas, nós somos o quê? Nós somos filósofos espíritas. O espiritismo é uma filosofia e os adeptos dessa filosofia somos todos filósofos também. Então, filosofar em cima das coisas que a gente vê é uma coisa de... Uma vida com Deus, uma vida sem Deus. Também, é um pensamento filosófico, né? Mas o que nós imaginamos quando trouxemos imagens, a reencarnação, nós estamos falando sobre a vida, o direito de viver, a reverência pela vida, o direito de nascer. Então nós imaginamos a vida. Veja bem, nós temos aprendido ao longo dos evos, aí, ao longo do tempo, que a religião tem nos oferecido uma visão muito negativa da vida. As religiões. Vejam bem, nós aprendemos com a religião que a Terra é um... Alguém se lembra do que é a Terra? Hospital. Fala. É um vale de lágrimas. Nós aprendemos com a Terra é um vale de lágrimas. Nós, quando nascemos, nós trazemos conosco o quê? O pecado original. Nós já nascemos pecadores. Então nós temos que vivenciar a nossa vida com lágrimas, lágrimas e sangue. A gente tem que evoluir lágrimas e sangue. Então a religião sempre mostra a existência humana, a existência física, de uma forma bem negativa. E os espíritas não são diferentes, não. Os espíritas, o que é que eles anunciam para a gente depois dessa existência? Para onde a gente vai? Não é? Puxa vida. Olha só, esse daqui ainda é pior ainda, ninguém escapa. Eu estava vendo isso. Eu estava acreditando que eu não ia para o umbral, e disse, ninguém escapa, então eu aqui também. O espírita também, mas o espírita fala do umbral até com um certo orgulho, né? Nós não temos inferno, mas a gente tem um umbral, que coisa boa, aquele umbral enorme, cheia de fendas escuras, de lama, de coisa, de sombra, etc, etc. Quem disse? O que é umbral? De início, eu imaginava que o umbral fosse um local. Era o inferno, né? Eu saí do inferno, eu era católica, e entrei no umbral quando eu me tornei espírita. Então eu ficava imaginando aquele lugar escuro, onde eu tinha que andar assim, afundando na lama, com um monte de gente atrás de mim, espancando aquela coisa toda. Mas com o passar do tempo, olha, 60 anos estudando o espiritismo, tem que mudar. Com o passar do tempo eu descobri que não existe umbral. Pronto, não é espírita. Como é que não existe umbral? Você acredita nisso? Que não existe umbral? Eu estava pensando que ia tirar uma obrigação. Não existe um lugar físico. Hã? Não existe um lugar físico. O umbral está na nossa consciência. Então, na consciência, né? Ainda bem que eu não vou entrar na consciência dele, que eu faço no umbral. Veja bem, se existisse um espaço umbralino, ele teria sido criado por Deus, correto? Se nós deixamos de acreditar no inferno que foi criado por Deus, Deus não criaria nunca um espaço onde Ele colocaria suas criaturas para sofrer. Ele não faria isso, nunca. Então, o que seria o umbral? Onde está o umbral? Em que lugar que está o umbral? Ele está aqui não, porque eu não estou no umbral. Ele está aí. O umbral está com cada criatura. É a consciência, como disse aquela senhora. Nós carregamos conosco o nosso inferno, ou o nosso umbral, ou seja lá o que for que a gente queira
nós carregamos conosco. Então, o que faz com que haja um espaço desse narrado por André Luiz? O que faz criar-se aquele espaço onde ele diz que a sombra, o ranger de dentes, a que se refere Jesus? O que faz? É o semelhante atraindo o semelhante. Então juntam um monte de criaturas umbralinas, formam o quê? Formam uma sombra, um campo de sombra. Porque se o umbral fosse um espaço criado por Deus, não haveria justiça. Então vai se juntando todos os semelhantes, então eles criam aquele espaço que desaparecerá na medida em que as consciências se modificarem. Na medida em que nós vamos angariando os valores divinos, essa sombra vai desaparecendo. Então, aqui nós colocamos o que as pessoas chamam de o vale de lágrimas, que é a terra, e que na realidade não é, porque é um espaço lindo que Deus criou para a gente pagar os nossos pecados. Existe, vocês conhecem coisa mais linda do que a terra? A terra é linda, então por que chamam de vale de lágrimas? A terra é linda, por que ela é de prova e de expiação? Expiação se a gente ficar espiando todas as belezas que Deus colocou aqui para enaltecer o nosso desejo de crescer. Então nós vemos aqui ao lado de um deserto, nós temos a beleza dos mares, dos rios. E se nós fôssemos configurar um umbral ou um inferno, como é que a gente ia configurar, hein? Olha, ainda bem que vocês não veem o que está aqui na minha cabeça, a imagem que eu criei. Se nós fôssemos configurar o diabo ou o demônio, seria quem? Ninguém fala, mas aposto que pensar. O ser humano. Porque quem é que destrói essa beleza que é o mar? É o homem. Quem é que destrói a beleza de um rio? O homem. Quem é que destrói a grandiosidade das matas? O homem. Quem é que destrói os jardins? São os homens. Quem é que destrói as cidades também? São os homens. Então, pelo amor de Deus, quem é o diabinho no meio dessa história? É quem destrói. Então, quando começamos a educar o ser humano, quando eu me educo, quando tu te educas, quando nós nos educamos, nós vamos mudando esse vale de lágrimas para o vale da solidariedade, o vale do carinho, o vale da fraternidade, o vale da amizade, que é exatamente o que o nosso companheiro está desejando fazer e que muitos daqui estão colaborando também com o que ele está almejando. Tornar esse vale de lágrimas do pensamento das pessoas num vale de esperança, porque a terra é realmente o vale da esperança. A esperança de que a gente se eduque e modifique a nossa forma de vivenciar. Então são duas escolhas. Nós podemos escolher o deserto da existência, vivendo separado da esperança e das realizações positivas, ou podemos escolher do lado da fraternidade, né, que é muito mais bonito para trocar. Olha só, que imagem bonita. São imagens que eu gostaria que vocês pensassem sobre essas imagens. Eu achei a ideia do autor lindo, porque ele colocou aí, imagina, na minha terra chama Pandora, aqui chama aquele negócio que a gente solta lá no ar, pipa. Olha que diferença, né? Pipa é um negócio assim redondo, barril pesado, que não voa. Menos é papagaio. Papagaio, olha só. Então fizeram um papagaio, uma pipa, uma pandoca, vocês escolhem uma coisa que criança gosta. E adultos também gostam muito.
A época lá no Mato Grosso, eu sou de lá, que ficam aquele monte de pandorga voando, é uma coisa linda. Então eles colocaram aqui a esperança da criança, do espírito que retorna, a esperança de crescer, a esperança de progredir. E essa esperança está dentro do ventre materno, dentro daquilo que a mãe poderá colaborar e, naturalmente, o pai também. Porque quem vai empinar esse papagaio, essa pipa ou essa pandorga será o carinho dos dois. Isso é uma imagem que devia ser mostrada em todas as escolas para as crianças, para os adolescentes, para os velhos também, para nós também. Olha que coisa impressionante que é. Como é que o bichinho consegue se agitar num espaço tão pequeno? Como é que ele consegue respirar? Como é que ele consegue se movimentar e não sair machucado, né? Porque está apertadinho ali dentro, ele se move, vira para cá, vira para lá. Todas as vezes que eu fiquei grávida, eu tinha uma admiração por aquela coisinha que mexia dentro de mim. E cada vez que se movimentava, eu pensava em Deus. Só Ele para fazer alguma coisa tão extraordinária. Aí a gente pode pensar, não, mas o homem está criando coisas extraordinárias. Não. Ele está recriando. Ele está construindo coisas extraordinárias, porque, na verdade, quem cria é Deus. Só Ele que cria. Nós vamos ajeitando as coisas. Mas isto é extraordinário. Esse bebê que já está no momento do nascimento e a forma como isto acontece. Então, aqui, o nascimento, a gente aprendeu na igreja que a mulher vai parir com dor e tal, não sei o quê, como se fosse um castigo de Deus, uma imposição de Deus. E, todavia, não é isso que a gente deve enxergar no momento do nascimento de uma criança. Tudo está dentro de um planejamento. Então, quando o bebezinho vai passando por aquele espaço que é muito pequeno, vamos lembrar que ele fica mergulhado no líquido amniótico. Então, ele está respirando dentro d'água. O pulmão, os alvéolos pulmonares estão cheios do líquido que está dentro, que ele está respirando, de onde ele está retirando o oxigênio. Quando ele vai passar por aquela porta estreita, não é a porta estreita do Evangelho, mas é uma porta muito estreita. Quando ele vai passar, ele vai sofrer a compressão dessa estreiteza. Então, vai ser apertado, o seu ombro vai ser apertado, e na medida que ele se aperta para passar, ele vai botando para fora todo o líquido que está guardado dentro do seu pulmão. E então, ele é pego pelos pezinhos e é feita a limpeza na sua boca, retirando o resultado. Isso facilita a respiração do bebê, que não é o que acontece quando ocorre uma cesárea. Aí é diferente. Isso vai ter que ser feito por manipulação. Mas dentro de um nascimento normal, a lei já organizou tudo de tal maneira que a vida pudesse fluir com naturalidade. Então isso é uma coisa divina. Imagina a gente mostrando essas imagens na casa espírita e falando para os companheiros da importância da vida, de nós preservarmos a vida, de alimentarmos a vida e de estimular também as nossas crianças, as nossas meninas, os nossos meninos a respeitarem um pouco mais a sua sexualidade.
E aí Jesus dá essa visão da infância. Deixai vir a mim os pequeninos. Ele fazia referência àquelas crianças que estavam brincando e que acorreram ao encontro dele quando ele estava passando. E os discípulos tentaram obstaculizar a chegada daquelas crianças junto a ele. Quando segurar é deixar vir a mim. Mas nós podemos ter uma visão diferente, essa mão que se estende, deixar vir a mim os pequeninos, as criancinhas. São os espíritos que estão voltando à vida física por necessidades imperiosas de crescimento moral, de crescimento espiritual, que nós podemos perfeitamente colaborar para esse crescimento, principalmente nós que somos espíritas, que acreditamos na imortalidade da alma e na reencarnação. A chance que nós vamos dar, nós queremos ajudar a pessoa que está com fome aqui, a pessoa que está com frio, que precisa disso, que precisa daquilo, agasalho, cesta básica. Por que não um lar? O nosso lar. Dividir o nosso lar com esses espíritos que estão lá do outro lado da vida, na expectativa de uma reencarnação. Se a gente pode construir uma casa de assistência, um sanatório, uma cadeia, um orfanato, por que não o nosso lar? A nossa casa? Que lugar melhor para que a gente guardasse o trânsfuga da lei que vem do mundo espiritual, ou o espírito gentil que precisa reencarnar, ou o sofredor que precisa se reajustar. Que lugar melhor do que um lar, com o pai, com a mãe? Não é melhor que um sanatório, que um orfanato? Não é melhor do que uma cadeia? É tão melhor. Todavia, o homem se esqueceu disso. Então a gente vê os lares vazios. Ou então, os órfãos de pais vivos. Essa imagem é antiga, acho que é dos anos 70, se eu não me engano. Mas chamou a atenção bastante. Era uma época em que estava grande discussão ainda, a questão do aborto. Até a palavra é feia, né? Aborto. É feia. Bastante discussão quando essa fotografia foi apresentada e foi uma coisa bem interessante. Nessa época, vocês estão vendo bem a mãozinha ali segurando o dedo do obstetra. Samuel estava com 21 semanas de vida, Samuel. Quando a mãezinha do Samuel engravidou, foi uma alegria muito grande para ela e o marido. Eles estavam esperando a gravidez e ela ocorreu. Todavia, depois de algum tempo, ela descobriu que a vida do neném estava bem periclitante. E os médicos estavam querendo que ela abortasse, que diziam a ela que era uma vida que ela não ia vingar. Que ele seria um aborto mesmo, porque ele trazia uma anomalia muito séria que não lhe dava possibilidade de sobrevivência. Ele tinha a espinha bífida. Então, se ele vivesse, viveria muito pouco. Então era melhor que a vida fosse retirada ainda naqueles meses, naquelas semanas que ela estava de gravidez. A mãe não concordou. Ela esperou tanto aquela gravidez. O pai também, os dois estavam esperando tanto a gravidez que eles não concordaram.
Então ela começou a pesquisar o que era a tal da espinha bífida. Começou a estudar, a procurar e analisar aquela coisa toda. Até que ela descobriu que havia numa cidade lá dos Estados Unidos uma equipe médica que era especialista em fazer a cirurgia dessa espinha bífida em crianças. Era uma cirurgia intrauterina. Eles fariam essa cirurgia ainda ali no ventre materno. E ela foi procurar esse médico e a equipe. E realmente, depois de vários exames, constatou a dificuldade da criança, aquela coisa toda, e resolveram fazer a cirurgia. E olha que interessante, 21 semanas. Quando ele faz a incisão, que ele abre, a primeira coisa que acontece, sai uma mãozinha, você vê o tamanho da mão que segurou essa primeira falange do dedo do médico. Vocês veem que ela é uma mão do tamanho, claro que o dedo dele é maior do que o meu, mas deste tamanho era a mãozinha que segurou com força o dedo do médico. Ele ficou impressionado. Essa cirurgia, como ela era muito delicada e muito difícil de ser feita, ela estava sendo acompanhada por vários fotógrafos, por vários jornalistas. Então, foi fotografado de vários ângulos isso daqui. E foram vários cronistas que falaram a respeito do acontecimento, exatamente no aspecto de valorização da vida. Quer dizer, eles levaram em consideração que aquela mãozinha tão diminuta, parecia a patinha de um gato, que agarrou o dedo do médico, parecia que estava pedindo para viver. O direito de viver, o direito de não ser sacrificado, de viver. E a cirurgia foi feita com êxito. Hoje o Samuel deve ser já uma pessoa adulta. E essa fotografia correu o mundo inteiro, sendo utilizada em defesa da vida, contra o aborto. É impressionante mesmo essa. Nós tivemos a oportunidade de lidar com muitas pessoas nesse atendimento que é tão comum do espírita, na casa espírita, e das coisas tristes que eu já tive a oportunidade de acompanhar, o arrependimento da pessoa que comete o aborto, talvez tenha sido das coisas mais doídas que a gente teve a oportunidade de vivenciar, de conviver com essas pessoas. É como se a pessoa tivesse arrancado o próprio coração e depois despertado para a realidade e visto que havia cometido algo muito desagradável, muito terrível para a própria vida. É certo que não são todas as pessoas que têm esse despertar, não são todas as pessoas que acordam para essa realidade, mas as mulheres que conseguem chegar ao ponto de entender o que fez e arrepender-se, é impressionante. Mas dos casos mais impressionantes que eu vi, além das mulheres que fazem, foi de um pai que colaborou para o aborto do filho que ele não desejava. O sofrimento daquela criatura era tão terrível, tão profundo, que eu fiquei várias noites sem dormir, pensando naquele homem. Um homem que tinha uma posição econômica, social, bem avantajada.
E depois de engravidar uma criatura, ele levou essa criatura a cometer o aborto. E ele não conseguia ter paz. E ele nos procurou para conversar, sabendo que éramos espíritas, que falávamos a respeito do espiritismo. Ele queria saber como é que ele conseguia libertar a consciência dele do crime que havia cometido. Libertar a consciência. Você já pensou nisso? Como é que se liberta a consciência? A gente fala dos crimes grandes e dos pequenos também. O que é um crime grande? O que é um crime pequeno? Tudo depende da posição mental em que a gente esteja. Alguém que esteja reto do chão pode cometer um crime terrível na nossa visão e não acreditar nisso, não achar que seja tão terrível. Ou alguém que já tem alguma conquista, cometer um crime que não seja lá tão grande, todavia, ficar imprensado no arrependimento pelo erro cometido. Tudo depende da consciência. Então nós estamos em evolução, nós estamos crescendo. E é importante que a gente pense nesses aspectos da vida. A gente pense em arrependimento e no conserto que a gente possa fazer. Depende. Depende do tamanho do crime cometido, do erro cometido, da consciência que tenhamos de haver cometido o erro. Então essa imagem aqui, observem que o arrependimento é um cipoal, onde a criatura vai se envolvendo, vai se emaranhando, e para se libertar desse cipoal, às vezes é bastante complicado. Por mais que tentássemos ajudar esse Senhor, não conseguimos. Ele fugiu pelas portas do suicídio, que é também outro crime terrível contra a lei de Deus. Movido pelo arrependimento. Aí alguém vai dizer, não, mas o espírito pode ter sido o obsessor. Não, não era. Não havia obsessor. Havia esse cipoal que vocês estão vendo aí na imagem. Era a consciência culpando, a consciência acusando, a consciência tirando a sua paz. Não havia nenhum estímulo por parte do espírito que havia sido retirado do ventre materno. Foi muito triste, porque durante muito tempo eu ouvia os gritos dele. Depois eu não sei mais o que foi que aconteceu, mas durante muito tempo a gente ouvia ele gritando, e não gritava contra a dor, o sofrimento dele mesmo, era contra a acusação que ele fazia a si mesmo pelo aborto que havia feito. Olha que coisa linda que é isso. Nós estamos numa grande viagem. Essa viagem que começa lá no ventre materno, ou então no mundo espiritual. Mas como a gente não se lembra do mundo espiritual, vamos começar no ventre materno, naquele momento mágico em que o espermatozoide, aqueles milhões de espermatozoides, entram na trompa de Falópio e vai caminhando até chegar num ponto X e se encontrar com o óvulo. Então, daqueles milhões, algumas dezenas só chegam ao objetivo. E dessas dezenas, apenas um consegue vencer a tensão superficial e penetrar o óvulo
gerando a primeira célula da vida. Olha que coisa extraordinária. Foi na década de 70 que foi por primeira vez fotografada a viagem dos espermatozoides em busca do óvulo. Foi uma coisa extraordinária. E na época já tinha aparecido a televisão a cores, então a gente via aquela quantidade, o fotógrafo que conseguiu essa coisa mágica. Você lembra o nome dele? A primeira fotografia que eles conseguiram, porque tinha uma ideia mais ou menos de como ocorria a fecundação. Mas quando foi fotografado, meu Deus, era de chorar. Tamanha emoção, daquelas coisas ínfimas, diminutas, que você não consegue pegar aquilo. E então chegar ali e formar a primeira célula. E depois essas células se multiplicando de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16, 16, 32 e vai por aí afora, sempre. É uma coisa linda. Eu falo, meu Deus, isso aí tem que ser do conhecimento de todas essas meninas que estão engravidando hoje, que estão abortando. Você tem ideia do que elas estão fazendo, da responsabilidade que estão assumindo. Então a gente pensar nisso tudo, nessa viagem extraordinária que é da infância até a senectude. E a gente conseguir fazer essa viagem com a consciência tranquila. Saber que cometemos delitos, não resta a menor dúvida, porque a gente não tem ainda uma noção exata do que é responsável e do que não é, mas que os delitos não tenham sido de tal monta que invalide a nossa existência ou que não nos dê um passaporte para um aspecto melhor da existência. Não parar no umbral, não é? Passaporte para não parar no umbral. Olha, irmão, está pensando no umbral que você olha para a gente aí. É um portal aí. Então, pode passar aí. Não é linda essa imagem? Olha aqui. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Olha o tamanho desse bichinho aí na mão do. O tamanho dele. Pequenino. No passado, um passado que não está muito distante, né? Um bebezinho assim não sobrevivia. E a tecnologia, a ciência foi crescendo de tal maneira que hoje a medicina consegue salvar vidas impressionantes assim. Quando nasceu o meu quarto filho, eu tinha um medo danado de pegar o bichinho na mão, porque ele cabia na minha mão. Eu botava a cabecinha dele aqui, meu bumbum aqui, ficava segurando para lavar, para dar banho nele, porque ele nasceu prematuro. Então eu tinha um medo de machucar, de quebrar, de tão pequeno que era, e sobreviveu. E eu me recordo que o pediatra que colaborou com a gente, ele tinha dito à esposa dele, quando eu levei o meu filhotinho para casa, ele falou assim, essa senhora tem tanta vontade de manter o nenenzinho dela, mas não vai conseguir. Ele é muito frágil. Mas ele hoje já está aí, continua vivo, graças a Deus, está trabalhando, laborando, lutando. Então hoje a gente vê que histórias extraordinárias de enfermeiras que salvaram bebezinhos que estavam jogados no lixo, histórias lindas que a gente poderia ficar aqui um tempão contando a quantidade que são salvos assim por pessoas de boa formação espiritual, moral, salvando essas vidas que as mães e a frieza do ser humano jogam no lixo.
Olha o tamanho desse bichinho aí, risonho. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Então não existe essa história de que disso ou daquilo. E a gente diz que tem, para salvar a mãe, pode-se cometer o aborto. É uma visão que o ser humano tem. Mas quem é que pode garantir que realmente a mãe será sacrificada? Ninguém pode garantir. Quando o meu caçula disse que nasceu prematuro, quando eu engravidei, o médico disse para mim: a senhora não tem condições. E a senhora tem 3 crianças pequenas. Então, vamos tirar essa criança agora, vamos tirar esse. E eu disse que não. E eu continuo aqui. E o meu filhote também. Ninguém pode afirmar categoricamente. Olha que imagem. Que coisa mais linda. São 2 bebês. Como é que cabe? Aí a gente olha esses 2. Mas quando é trigêmeo? E quando são 8 bebês? E dos 8 que eu tive conhecimento, que eu tive a oportunidade de ver, só um que não sobreviveu. 7 sobreviveram. E o que é interessante, esses presentes assim, não gêmeos, mas quadrigêmeos, 5, 6, 7, isso vem geralmente para famílias que têm uma vivência financeira bem de baixa renda. Eu acho que é porque os que têm uma vida, pois não se prestaria a tomar conta dos 7 que sobreviveram dos 8. Mas é impressionante. Então, a ajuda que eles receberam da comunidade toda, porque todo mundo ficou entusiasmado com 7 bebezinhos. E o que não sobreviveu era mais ou menos desse tamanho assim. Coisinha, parecia ratinho, um monte de ratinho, lindos. Então, a gente olhar isso daqui e pensar, e ter uma reverência maior pela vida. E quando nós falamos reverência pela vida, eu não estou me referindo a gente reverenciar o berço, não. É parar na frente do espelho e reverenciar a nós mesmos. Pensar, nós já passamos por isso. Estamos aqui já com esta constituição, já nos preparando para abandonar esta roupa e, quem sabe, amanhã envergar uma outra roupa. Então, nesse tempo que temos de vida, vamos reverenciar essa existência, aplicar os nossos momentos com equidade, com responsabilidade, com respeito, com reverência pela vida. Deus é amor. Olha que fofinho. Pensa que o seu pezinho, hoje 50, já foi desse tamaninho. Olha que coisa mais linda. Foi lindo, cor de rosinha assim e tal. E você foi aconchegado por 2 braços. E foi mesmo porque vocês estão aqui. Porque se não tivesse sido recebido com carinho, não estaria. Então, antes de pensar negativamente no lar que receberam a nós outros aqui na Terra, nosso pai, nossa mãe, pensar no trabalho que a gente deu. Quanta coisa eles renunciaram para que nós estivéssemos aqui hoje. E então a gente reverenciar a vida na pessoa dos nossos pais. Reverenciar a vida na pessoa dos nossos filhos. Reverenciar a vida na pessoa dos nossos amigos também. Olha só, boa noite, papai. Boa noite, mamãe. Boa noite, vovó, vovô. E é assim que a vida, que é um hino de esperança, nos recebe, colorida, linda, porque Deus nos ama. E amando-nos,
ofereceu para que compusesse o mundo onde nós iríamos viver e evoluir, ofereceu o seu filho mais velho, Jesus. E foi Jesus quem organizou essa terra, que nós chamamos de provas e de expiação, mas que em realidade é um hino de esperança para a nossa evolução. Que Deus nos abençoe e muito obrigada.